Bom dia, galera! Como vocês estão? Bom, estou morrendo de saudade de dar aula para vocês. Estou morrendo de saudade do nosso convívio, dos nossos papos, das nossas risadas. É um momento muito difícil para todos nós, mas nós juntos vamos superar, certo? Estamos aqui nesse novo meio, usando recursos digitais para poder chegar um pouquinho mais próximo de vocês, levar o conhecimento. E como é que nós pensamos em fazer isso? Bom, neste primeiro momento, nesta primeira semana, nós vamos tentar fazer revisões daquilo que nós íamos estudando anteriormente, para que vocês tentem reorganizar o pensamento e dar prosseguimento às atividades escolares. Tá? Eu espero que vocês de casa organizem-se com seus horários, que vocês estejam aí cumprindo com as regras do Ministério da Saúde, porque isso é que é o importante. Quanto mais nós fizermos para melhorar, mais juntos estaremos. Então, vamos lá, vamos começar? Bom, dentro da literatura, nós estávamos estudando alguns aspectos bastante interessantes sobre a arte da palavra, que é a própria literatura. Nós vimos o conceito de belo, nós vimos que a literatura ela pode ser plurissignificada, né, que nós temos o uso da conotação e da denotação, que são usados aí como estilos para a construção da literatura, a metáfora, a comparação, que são figuras de linguagem. Então, nós vimos muitos elementos importantes aí para estudar a questão da literatura como linguagem. Nós vimos também que a linguagem ela pode ser verbal e não verbal, através de texto, através de imagem, ou de texto e imagem, ela também pode ser uma linguagem mista, tá? Nós vimos todos esses aspectos. Mas para que nós organizássemos um pouquinho o conteúdo, eu decidi ir com vocês até o livro. Então, eu gostaria que vocês abrissem aí na página 31 do livro de vocês, para que nós pudéssemos ler alguns tópicos, para que eu fosse explicando, ok? Então, abram aí o livro, vamos lá? Na página 31, nós temos aí a linguagem da literatura. Nesta parte diz assim, logo em cima: a essência da arte literária está na palavra, usada por escritores e poetas em todo o seu potencial significativo e sonoro. A palavra estabelece uma interessante relação entre um autor e seus leitores ouvintes. Em uma entrevista, ao explicar qual é a relação com a linguagem, o romancista português Antônio Lobo diz para nós que o problema da literatura, o meu problema, pelo menos, é como transformar em palavras o que é anterior às palavras, as emoções, não são transformadas em palavras. Então, todo o teu trabalho é esse. Muitas vezes consegue-se dizer através das perífrases, porque não há palavra que defina. É impossível definir, traduzir em palavras exatas as emoções. Tens de tentar vesti-las. Você tem de tentar vestir as emoções de palavras, de maneira que o leitor sinta através da roupa a carne que está lá, não estando lá. Mais do que relatar uma sequência de acontecimentos, as narrativas procuram criar contextos ficcionais em que os leitores se reconheçam ou se encontrem nas personagens, seres ficcionais que enfrentam dificuldades e desafios muito semelhantes àqueles enfrentados por todos nós. Suas emoções, suas reações, seus conflitos e alegrias precisam ser apresentados de modo verossímil para que essa identificação aconteça. É por esta razão que o trabalho com a linguagem é tão importante para a criação literária. Então, gente, como eu falei para vocês em aulas anteriores, eu salientei que o importante ao produzir um texto, ao desenhar uma imagem, é fazer com que esta imagem ou esse texto eles comuniquem, tá? Tudo é produzido com uma intenção e para alguém, tá? Então, quando nós vemos um texto, a quem se destina? Aos jovens e adultos. Qual é o objetivo? Então, tudo é feito com um objetivo e com um destino. Então, o autor, ao realizar a sua produção, ele entra em contato com o seu interlocutor. Então, é importante nós lembrarmos disso. Alguns recursos são usados dentro da linguagem literária para que aproxime um pouquinho mais, né, dessa realidade ficcional inventada, né, os leitores, que são a questão da verossimilhança, e aí eu quero já uma pergunta para vocês: o que é a verossimilhança? Definam aí no caderno de vocês que nós vamos discutir.
E a outra questão são os usos da figura de linguagem, tá? Das figuras de linguagem. Então, nós temos aí dois sentidos que são muito utilizados, o sentido conotativo e o denotativo. No sentido conotativo, nós temos um sentido irreal, figurado, imaginado. No sentido denotativo, nós temos o sentido literal, o sentido do dicionário, o sentido real. Então, nós temos essas duas coisas, esses dois elementos que andam aí muito mais o sentido conotativo que o denotativo, para que as pessoas estejam inclusas dentro do pensamento de cada artista, certo? Bom, aí eu gostaria que vocês passassem aí para a página 32, onde diz assim: quando a literatura explora a conotação, estabelece-se uma interessante relação entre leitor e texto. O leitor ouvinte desempenha um papel ativo, já que também cria em sua imaginação mundos ficcionais correspondentes àqueles propostos nos textos ou vive na fantasia experiências semelhantes às descritas. Então, gente, mesmo que o texto ele seja construído de uma maneira imaginária, o autor desse texto tem por obrigação fazer com que esses elementos se aproximem ao máximo de quem os lê, certo? Para que a pessoa se sinta dentro daquela realidade. É como assistir uma novela. Quando nós estamos assistindo a novela, a gente cria uma raiva, né? Um ódio pelo personagem ruim, né? Nós temos aí o vilão e o mocinho, a gente fica em defesa do mocinho, né? E nós temos aí muita raiva porque acabamos nos envolvendo na trama, nos envolvendo no enredo. Então, é muito importante que esse aspecto seja estabelecido. E as figuras de linguagem, elas ajudam muito nessa construção, que são, por exemplo, o caso dos usos das metáforas e das comparações. Nós sabemos que as comparações são aquelas que são diretas, né? E as metáforas são aquelas comparações que são implícitas. Aí no livro de vocês diz assim, na página 33, as comparações são um importante recurso do texto literário. Por meio delas, os escritores procuram traduzir certas emoções, certos modos de ver e sentir. Então, gente, o uso das comparações, ele serve para isso. Vamos ver como funcionam as metáforas. Na página 34, vamos aí? Um outro recurso linguístico que explora as possibilidades criativas da linguagem são as metáforas. Em grego, o termo metaforá significa mudança, transposição. Na origem das metáforas, portanto, existe um processo de substituição. Aproximam-se dois elementos que, em um contexto específico, guardam alguma relação de semelhança, transferindo-se para um deles, características do outro. Então, gente, nós temos aí a explicação do que é a comparação e do que é a metáfora. Nós vimos também que o uso da linguagem verbal e não verbal. O que eram essas linguagens? Eu também gostaria que vocês definissem para mim o que é a linguagem verbal e a não verbal, tá? Eu não sei se já mencionei, mas a questão da plurissignificação. Gente, também foi um aspecto bastante importante que nós estudamos nessa unidade, onde eu falava para vocês que a plurissignificação nada mais é do que a interpretação diversificada de determinada leitura ou de determinado quadro. E isso é muito importante também. É que a literatura, ela nos faz imaginar, tá? E essa imaginação leva a vários tipos de interpretação. Então, gente, é isso. Eu só queria lembrar para vocês alguns aspectos que foram estudados e que nós não poderíamos esquecer para a próxima unidade que vamos começar na semana que vem. Bom, eu fico por aqui, mas eu espero que vocês respondam a essas perguntas que vou fazer agora. O que é verossimilhança? O que é a plurissignificação? Para que servem as comparações e as metáforas? Bom, nós vamos tirar todas essas dúvidas que vocês têm, que possam ter, e nós vamos também interagir com vocês lá no WhatsApp. Então, não esqueça, no horário da nossa aula, eu estarei lá para que vocês possam se comunicar conosco, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Até mais!